Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre aquelas coisas que acontecem na nossa vida e nós não entendemos a razão. Os grandes problemas, grandes aflições, situações difíceis que duram muito tempo. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu sempre tento lembrar a todos que a nossa vida não é aqui nesse mundo, que o melhor ainda está por vir. Sempre gosto de falar sobre o céu e lembrar a vocês que aconteça o que acontecer nesse mundo, a vida com Jesus vai valer muito mais a pena. Mas muitas vezes eu sei que nós ficamos sem entender coisas que acontecem conosco ou com as pessoas que amamos. Eu tenho um irmão que ficou tetraplégico aos 16 anos de idade. Eu sempre oro por ele, peço a Deus para curá-lo totalmente, mas isso não aconteceu ainda. Apesar do acidente com ele, Deus presenteou meu irmão com fé e ajuda cada dia a confiar nele, continuar acreditando que Deus tem um propósito para tudo e que sabe o que está passando. Mas além da perda dos movimentos, meu irmão sofre frequentemente com fortes dores neurálgicas, que não tem tratamento nem cura, são dores muito fortes. E isso nos deixa sem ação, não há nada que nós possamos fazer a respeito. O sofrimento não para, os remédios para aliviar a dor não dão o resultado esperado, e às vezes ele sofre muito com elas. Então muitas vezes meu irmão pergunta ao Senhor qual o motivo de tanta dor e por que ele tem que passar por tudo isso. Tanto eu quanto ele confiamos em Deus. Sabemos que Deus está no controle de tudo, mas mesmo assim, muitas vezes a pergunta fica: o que esse sofrimento pode trazer de bom? Por que passar por tudo isso? O que Deus pode realizar através disso? É claro que todos nós aprendemos muitas coisas com os nossos momentos difíceis, com as provas, os problemas, as dificuldades. Aprendemos com eles mais do que com os momentos de alegria. Salomão falou disso em Eclesiastes 7:3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Mas ainda assim, quando um problema dura muito tempo, ou até mesmo uma vida toda, pensamos qual seria a razão dele, o que podemos aproveitar com isso. Eu me lembro de um provérbio de Salomão que diz: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Está em Provérbios 13:12. Isso significa que ficar esperando demais por uma coisa e ela nunca acontece faz mal para a nossa alma e para o nosso coração. Mas mesmo assim Deus permite que aconteça. E isso realmente me intriga. Não só por causa do meu irmão, mas também por causa do que acontece com outras pessoas, outros problemas, outras dificuldades. No caso do meu irmão, o inimigo de Deus já usou isso várias vezes para tentar abalar e enfraquecer a minha fé e a dele. Ele sempre usa as mesmas táticas. Deus fez isso porque não te ama. Você está pagando por algum pecado que cometeu. Você é fraco na fé, por isso que as coisas não acontecem. Você não merece ser curado. Você não merece o amor de Deus. E por aí vai. Sempre as mesmas dúvidas, as mesmas questões, o mesmo discurso. E ontem, quando eu estava pensando sobre isso, comecei a relembrar as histórias da Bíblia e o que aconteceu com outros homens e mulheres de Deus. O clássico exemplo de sofrimento e perda na Bíblia é o Jó. Sujeito que era justo, fazia tudo certo, inclusive o próprio Deus afirmou isso. Falou em Jó 1:8, não há ninguém na terra semelhante a meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas mesmo assim, Deus deu autorização ao seu inimigo para tirar tudo o que Jó tinha e ainda deixá-lo doente, cheio de feridas dos pés à cabeça. Quem não conhece Deus vai pensar que ele é algum monstro sádico que gosta de brincar, de maltratar as pessoas. Mas isso não é verdade. A verdade é que Deus tinha um grande amor por Jó, sabia
do grande amor que Jó tinha por ele. Deus valorizava tanto Jó que falava dele como um homem justo. Isso não é comum. Mas Deus também queria fazer outra coisa. Ele queria fazer do Jó um homem ainda melhor. Deus sabia que ele ainda precisava aprender algumas lições e sabia que Jó era capaz de suportar a prova pela qual ele tinha que passar. Por isso deixou tudo acontecer na vida dele. E mais ainda, o grande propósito de Deus com tudo o que aconteceu foi a lição de fidelidade, perseverança e confiança que Deus queria deixar para toda a humanidade. E o Jó era o único cara capaz de passar por isso. As pessoas falam da paciência de Jó, mas essa afirmação fica parecendo que ele teve que ter paciência com Deus, e não é esse o caso. O que o Jó demonstrou foi verdadeira fé, confiança e fidelidade. Quando ele estava lá cheio de ferida dos pés à cabeça, a mulher dele chegou e falou assim: por que você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre? E o Jó respondeu: você fala como uma mulher doida. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não podemos receber também o mal? E nesse mesmo versículo, na Bíblia conta que em tudo isso Jó não pecou. Jó não estava sendo castigado por algum pecado. Deus deixou ele carregar todo o peso daquele sofrimento por uma razão. E depois Deus recompensou o Jó em dobro por tudo que ele passou. Na nossa vida, nós gostamos mesmo de ver milagres, manifestações maravilhosas, bênçãos de prosperidade, multiplicação, e é isso que alegra a gente. Quando ouvimos das grandes coisas que Deus fez e faz cada dia. Mas as lições que ficam mais entranhadas em nosso ser são aquelas que foram aprendidas das formas mais difíceis. Ver um sujeito curado milagrosamente vai te dar uma alegria momentânea, renovar sua fé naquele momento, te inspirar a acreditar em Deus por causa do que você viu. Mas com o passar do tempo, aquela novidade é esquecida, as dúvidas voltam com os outros problemas e a sua fé se enfraquece de novo. Porque ela está apoiada em novidades e demonstrações de manifestações. Mas se você visita um amigo preso a uma cadeira de rodas por anos e anos e sempre vê que ele está confiando em Deus, está louvando e agradecendo, apesar da sua situação, e esse testemunho de fé e confiança é muito mais forte e duradouro do que uma manifestação momentânea de poder. Ali você vê no dia a dia a verdadeira fé de quem conhece e confia em Deus, a despeito das dores e aflições. E o mais importante é que Deus é verdadeiramente muito mais honrado por quem confia nele através dos anos de aflição do que por quem agradece por uma bênção recebida no momento de necessidade. É muito fácil agradecer por um favor recebido, mas a verdadeira fé e confiança está em louvar a Deus e continuar agradecendo a Ele, mesmo sem saber porquê das coisas que acontecem. Eu sei que não é o que nós gostamos de passar, nem de ver os outros passarem, mas é a dura verdade. Não é isso que Deus quer para nós também? Ele mesmo disse em Jeremias 29:11, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus gosta de nos fazer felizes, de nos dar presente, fazer milagres, nos alegrar. Em Sofonias 3:17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleita em ti com alegria, te renova com o seu amor e se alegra em ti. Deus gosta de nos agradar. Ele fica feliz com isso. Mas como eu disse na live da Escola da Vida,
nós estamos aqui para aprender muitas lições, e a maioria delas não são lições fáceis de aprender, e nem tem uma maneira fácil de Deus nos ensinar. Foi por isso que Jeremias orou em Jeremias 10, 24, me corrija, Senhor, mas com amor, não com ira, para que não me reduzas a nada. Porque muitas vezes nós ficamos confusos e pensamos que estamos sendo castigados pelo que está acontecendo. Esse Jeremias, por exemplo, foi um profeta que sofreu a vida toda e mesmo assim continuou a confiar, a acreditar e dar a mensagem que Deus lhe dava. Tem algumas coisas que nós precisamos sempre nos lembrar. Nem sempre as coisas vão ser como nós queríamos. Nem sempre Deus vai responder às nossas orações do jeito que nós queremos. Se tivermos que passar por tempos difíceis, temos que continuar confiando e acreditando. Se as coisas não acontecem como nós esperávamos, temos que continuar confiando. Se Deus não fez o milagre, às vezes o problema não é com você e nem Ele está te punindo por alguma coisa. É só que Ele tem um outro plano para aquilo e você tem que continuar confiando. Na história do Jó tem um momento que 3 amigos dele vão visitar o Jó para consolá-lo, mas acabam num debate infindável de vários capítulos, tentando convencer o Jó de que ele estava sendo punido por Deus pelos seus pecados. E são vários capítulos que um amigo fala, o Jó se defende, depois o outro fala e por aí vai. Mas tem uma afirmação muito forte quando Jó está se defendendo para os seus amigos e ele diz, de Deus, ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Ele não sabia a razão de tudo que estava passando. Era um homem que foi muito rico, abençoado por Deus, e que se preocupava em fazer tudo certinho. Quando os filhos dele davam festas e comemoravam, ele depois ia oferecer sacrifícios a Deus só para o caso deles terem feito alguma coisa errada. E pedia a Deus pelos filhos, mesmo sem saber se eles tinham cometido algum pecado ou não. Ele não queria correr o risco de desagradar a Deus, fazia tudo de coração. Aí, num só dia, ele perdeu todo o rebanho de bois, de ovelhas, de seus camelos, todos os seus filhos morreram, tudo que ele tinha no mesmo dia. Quando ele recebeu as notícias, uma atrás da outra, rasgou a roupa chique que ele estava vestindo, rapou a cabeça e disse, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não deixou a tragédia abalar a fé que ele tinha em Deus. Aí depois ele ficou doente ainda e se encheu de feridas, e foi nessa que a mulher dele falou para ele amaldiçoar a Deus. Mas ele não se deixou abalar. Apesar de não entender o que estava acontecendo, ele escolheu continuar confiando em Deus. Eu sei que é difícil. Muitas vezes na minha vida eu encarei situações que pareciam um castigo de Deus e o inimigo da minha alma se aproveitava desses momentos para tentar a todo custo me fazer desacreditar do amor que Deus tem por mim. Me fazer duvidar de Deus, de que Ele é quem cuida da minha vida, que Deus se importa comigo e que nada acontece sem que Ele tenha uma boa razão. Como diz em Romanos 8, 28, que eu já citei várias vezes nos meus vídeos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas sempre que acontece uma coisa que você não entende o porquê, sempre que grandes problemas ou dificuldades inesperadas batem na sua porta, o inimigo da sua alma usa isso para tentar fazer você duvidar de Deus, do amor dele por você, da capacidade dele usar o que está acontecendo para o seu bem. E em alguns casos nós só vamos descobrir os motivos de Deus quando chegarmos ao céu. Então nós precisamos decidir aqui e agora, cada momento, se vamos acreditar, mesmo sem saber os motivos de Deus,
ou se vamos reclamar, duvidar e abandonar a nossa fé. Porque motivos para abandonar a fé sempre vão aparecer. Mas você é quem escolhe se vai honrar a Deus com a sua fé durante os momentos difíceis ou se vai abandoná-lo todas as vezes que as coisas não saírem como você esperava. Eu sei que muitas vezes nós não temos forças para seguir em frente diante de algumas dificuldades, principalmente aquelas que duram muito tempo. Na minha vida, eu já pedi várias vezes para Deus me ajudar a aguentar o que eu tinha que passar. Mas eu me conforto em saber que até Jesus, quando estava no seu corpo de homem, também sentiu essa angústia. Ele orou a Deus em Mateus 26:39, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E o que nós passamos aqui nessa vida não chega nem aos pés do que Jesus passou por nós. A angústia de saber exatamente o quanto ele ia ter que sofrer, a maneira cruel como ele ia morrer, e que na hora da morte ele ia perder a unção do Espírito de Deus, porque ele precisava morrer como um pecador que não tem Deus. Foi por isso que Deus teve que dar as costas para Jesus na hora da morte. E no meio de toda aquela angústia, Jesus clamou, meu Deus, por que me abandonaste? Nenhum de nós passou por nada parecido com isso, e graças a Jesus e o que ele fez por nós, nunca nenhum de nós vai ter que passar por isso. Então, ele é o Deus verdadeiro, que te ama muito, mais do que você imagina. E por ele vale a pena, o que quer que seja que nós tenhamos que passar nessa terra. Se recebemos bênçãos e alegrias, devemos agradecer a Deus. E se a vida trouxer dificuldades e problemas, devemos, assim como Jó, recebê-los da mesma maneira, sem questionar a Deus, sem duvidar do amor que ele tem por nós, mas confiando que ele sabe o que está fazendo. E ainda podemos ter a esperança do fim que o Jó levou, porque por sua fidelidade, no final, Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha perdido. E com certeza nós vamos receber a nossa recompensa por confiar em Deus. Se não for aqui nesse mundo, no céu eu tenho certeza que vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.